Bom, então, boa tarde a todos. Agora nós teremos, então, uma atividade do PET, chamado colóquio, né, do PET Matemática. Quem vai apresentar hoje é a aluna Caroline, e ela vai falar sobre vacinação. Então, Carol, a palavra é sua. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que seria a vacinação, né, as vacinas. Então, as vacinas, elas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-los de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Para isso, elas são compostas por agentes semelhantes aos micro-organismos, que causam doenças por toxinas e componentes desses micro-organismos, ou pelo próprio agente agressor. Neste último caso, há versões atenuadas. O vírus ou a bactéria são enfraquecidos ou inativos. O vírus ou a bactéria, eles são mortos. Ao ser introduzida no corpo, a vacina ela estimula o sistema imunológico humano a produzir anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença, caso a pessoa ela venha ter contato com o vírus ou bactérias que são os seus causadores. A aplicação das vacinas, em alguns casos, ela pode causar reações como febre, dor em torno do local de aplicações e dores musculares. Há um risco baixíssimo em torno das substâncias feitas de micro-organismos inativos. Indivíduos com imunodeficiência, que é a incapacidade de estabelecer uma imunidade efetiva, eles estão sujeitos a esse problema. Há casos raros em que os vírus atenuados eles provocam a enfermidade. Em outros casos, as vacinas elas não têm efeito no corpo quando o sistema imune não responde adequadamente. Então, diabetes, uso de esteroides, infecção por HIV, idade avançada e problemas genéticos estão entre os fatores que podem enfraquecer o sistema. Agora eu vou falar um pouquinho de quando as vacinas elas foram criadas. Então, os primeiros vestígios do uso das vacinas é com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, que estão relacionados ao combate da varíola no século X na China. Porém, a teoria era aplicada de forma bem diferente. Os chineses eles trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam um pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha, de fato, uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de variolae vaccinae, nome científico da varíola bovina. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas a combater a cólera aviária e o carbonúcleo, ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate de doenças no mundo. Bom, quem produz essas vacinas? No Brasil, as vacinas elas são distribuídas em postos de saúde, são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou por institutos especializados ligados ao poder público, como o Instituto Butantan ou a Biomanguinhos. A decisão sobre quais vacinas serão produzidas é feita a partir do planejamento anual da CGPNI, Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com os órgãos produtores. São levados em conta, por exemplo, a incidência de determinada doença, os agentes envolvidos nela e a capacidade de produção dos laboratórios. Essas instituições enviam, então, produtos às centrais de distribuição, órgãos governamentais responsáveis por embalar, armazenar na temperatura adequada e distribuí-los por todo o país. Aí, como é um texto muito grande, ele não fala especificamente das vacinas, eu vou pular um pouquinho dele, e aí vou chegar até a parte de qual é o caminho das vacinas até a população. Para que uma vacina ela seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui ou fora do país, ela passa por um longo processo que envolve a compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que serão utilizadas no sistema público de saúde. As vacinas passam por uma avaliação feita pelo INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e após a liberação são enviados para os estados. Em caso de substâncias importadas, elas devem ser liberadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após passarem pela alfândega. O governo envia, então, mensalmente as vacinas aos estados, que são responsáveis por distribuí-las aos municípios de acordo com as necessidades dos locais. E agora, essa foi uma pequena introduçãozinha, das vacinas, da importância e tal, e agora eu vou falar um pouquinho
de por que existem pessoas que são contra, né, essas vacinas. Então, contestações a vacinas existem desde que as primeiras campanhas para vacinação foram organizadas. Elas são feitas a partir de argumentos que evocam a ética, a efetividade e a segurança dessas substâncias. No Brasil, o episódio épico nesse sentido marcou a primeira campanha de vacinação lançada pelo governo federal, foi em 1904, no Rio de Janeiro, quando o Estado lançou uma campanha de vacinação obrigatória para combater a varíola. O projeto, no entanto, foi aplicado de uma forma autoritária, com pouca informação dada às populações, agentes sanitários invadiram as casas e vacinaram pessoas à força, provocando uma grande reação popular, que entrou para a história nacional como a revolta da vacina. Boa parte da população não sabia do que se tratava a substância e temia ser infectado pelo vírus da doença a partir da injeção. Críticos contemporâneos questionam a forma como as vacinas são desenvolvidas, por exemplo, ou argumentam contra a obrigatoriedade da vacinação, que atacaria liberdades individuais. Há ainda a alegação de que o número excessivo de substâncias que devem ser tomadas seja prejudicial e dê origem a vírus e bactérias mais resistentes. Cientistas afirmam que o desconhecimento sobre o tema e a existência de inúmeros boatos e informações sem embasamento científico sejam responsáveis por um grande número de ocorrências de doenças que poderiam ser evitadas, no caso, as instruções sobre vacinação fossem seguidas. Basicamente, agora eu vou falar sobre o papel da OMS. Então, basicamente, é por este motivo que eles alegam, né, que tem muita gente contra as vacinas. Então, além da parte de que as pessoas não recebem informação, tem até uma pesquisa nesse mesmo site que eu estou lendo para vocês, que fala que a maioria, né, dos que são contra a vacina são realmente a classe mais pobre, que não tem como chegar tanto a essas informações. Agora, falando sobre o papel da OMS, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é um órgão vinculado à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e desempenha um papel fundamental no combate de doenças ao nível internacional, em particular em países subdesenvolvidos. Em 2012, a OMS aprovou o Plano de Ação Global de Vacinas, estratégia debatida e firmada pelos 194 países membros da organização para ser implementada durante os 10 anos seguintes. Entre as metas está apresentar novas e melhores vacinas e tecnologias, fortalecer a imunização rotineira e melhorar o controle de doenças bem conhecidas. O plano, porém, é criticado por algumas organizações, como Médicos Sem Fronteiras, por ignorar a particularidade de alguns países, como dificuldade de acesso a postos de saúde. Aí, nesse site, ele segue falando sobre o debate, né, político, sobre as vacinas e tal, mas isso não vem a ser importante para a gente agora. Agora eu vou começar a falar das vacinas, né, no caso que a gente está mais precisando agora, que foi liberada pela Anvisa, esse órgão que eu já citei, nessa segunda-feira, dia 18, né, foi liberada para tomar as vacinas contra a Covid. Então, vamos entender um pouquinho agora dessas vacinas que foram liberadas aqui no Brasil. Bom, a aprovação do Coronavac, né, que é a Sinovac, que é do Instituto Butantan, e da Covishield, que é da Fiocruz, da Universidade de Oxford, que é chamada, né, de AstraZeneca. Ela representou, então, um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19, que já vitimou quase 210 mil brasileiros. Essas duas vacinas são as primeiras a serem liberadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No domingo, dia 17/1, técnicos e diretores da Agência Sanitária Brasileira se reuniram para tomar a decisão e aceitar de forma emergencial a aplicação das doses. Em meio a tanta expectativa e planejamento, a população brasileira está cheia de dúvidas perguntando a respeito dos produtos. E, claro, de como vai acontecer a campanha nacional de imunização contra o Covid-19. Essas informações agora que eu vou estar lendo para vocês é da BBC. Primeiro, é importante a gente lembrar o que significa o uso emergencial da vacina. O uso emergencial é uma aprovação que as agências regulatórias, como a Anvisa no Brasil e a FDA nos Estados Unidos, dão a determinados produtos em caráter provisório e por um tempo determinado. Essa liberação ela se baseia nas análises preliminares dos testes clínicos. Esses estudos eles acompanham milhares de voluntários e geralmente demoram alguns anos para serem finalizados. O problema é que durante a pandemia, que afeta milhões de pessoas em todos os continentes, é impossível esperar tanto para encontrar uma solução. Para acelerar, então, um pouco esse processo, os cientistas determinaram um número mínimo de eventos. Em outras palavras, isso significa uma quantidade de participantes do estudo que pegam Covid-19. A partir daí, é possível fazer comparações e cálculos para determinar uma taxa de eficácia
do imunizante e saber se ele é seguro e não provoca efeitos colaterais graves. A Coronavac e a Covishield passaram por todos esses processos nos últimos meses e mostraram capacidade para conter a infecção pelo coronavírus. Por isso, foram aprovadas para o seu uso emergencial no Brasil. É importante mencionar que isso não significa que os estudos acabaram. Eles continuarão pelos próximos meses para garantir que essas observações iniciais se mantêm ao longo do futuro, né? Quando vai começar a vacinação? As primeiras doses elas já foram aplicadas, no caso, na segunda-feira, logo após a aprovação pela Anvisa. A primeira brasileira a receber a Coronavac foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. A Covishield ainda deve demorar um pouco para ficar disponível. Os primeiros frascos do produto serão importados e a previsão é que cheguem no país nas próximas 2 semanas. A Fiocruz, que vai produzir essa vacina em território nacional, aguarda a chegada dos insumos para iniciar a fabricação. O que é a vacina de placebo, né? Essa vacina de placebo, na verdade, é um termo errado. É uma vacina, uma coisa é uma vacina e outra coisa completamente diferente é o placebo. Ele acontece, né, durante essa questão do placebo, acontece durante os testes clínicos antes da aprovação. Os cientistas eles precisam saber se o imunizante é seguro e eficaz. Para isso, os voluntários são divididos em 2 grupos. O primeiro toma a dose do produto ativo, que vai gerar aquela imunogenicidade, e o segundo recebe dose de placebo, uma substância sem efeito nenhum no corpo. A expectativa é que, na comparação dos resultados, o grupo que foi vacinado esteja mais protegido contra determinada doença infecciosa em relação àqueles que receberam placebo. E aí é importante agora só falar como vai ser a vacinação no Brasil, e depois eu termino para a gente ver, no caso, fazer as discussões. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 no final de dezembro de 2020. Nesse documento foram definidos os grupos prioritários e algumas etapas do processo. Em resumo, o esquema do público-alvo foram definidos da seguinte forma. A primeira fase, os vacinados serão trabalhadores da área da saúde, indígenas, indivíduos com mais de 75 anos e pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos e hospitais. A segunda fase são os idosos de 60 a 74 anos. A terceira fase são as pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão grave, doenças pulmonar, obstrutiva crônica, doença renal, doença cardiovascular e cerebrovasculares, indivíduos transplantados com anemia falciforme, câncer, obesidade de grau 3 ou deficiência permanente severa. E a quarta fase serão trabalhadores da educação, população em situação de rua, membros de forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores rodoviários de carga, funcionários do sistema prisional e a população carcerária. Esse planejamento pode ser acelerado ou sofrer atrasos, a depender da chegada das doses das vacinas. Ainda não há um calendário de como esses grupos serão atendidos ou quando cada um deles deve procurar um posto de saúde. Uma estratégia sugerida por especialistas é reforçar a vacinação nos locais onde a situação da Covid-19 está mais grave. Isso poderia trazer um alívio no sistema de saúde e garantir uma melhoria mais rápida no panorama da pandemia. E aí, assim, eu finalizo nessa parte da questão que a gente estava dizendo sobre as vacinas. E aí, eu só queria complementar as informações sobre a eficácia das vacinas. Na verdade, vou até mandar para vocês no grupo do WhatsApp uma imagem também fornecida pela BBC, que... Deixa eu tirar a frente aqui. Sobre o fabricante, né, das vacinas, comparando, no caso aqui não tem a Coronavac, que é a que foi produzida aqui no final, ela no caso compara a AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer e a da Rússia, que é a Gamaleya. É só mais ou menos para a gente ver a eficácia e o tipo, né, para chegar a entender o porquê que o pessoal estava tentando falar que a vacina modificava os nossos genes e tal. Eu vou falar até que quem tomasse a vacina não poderia mais ter filho. A gente viu o presidente falando que se virasse jacaré não tinha nada a ver com isso. Então, é só mais ou menos para a gente entender o porquê disso. Tá demorando um pouquinho aqui, então eu vou ler basicamente os dados para vocês, mas eu vou enviar lá no grupo também. Deixa eu colocar.
Bom, começando então pela Pfizer, né? Algumas informações é que foram 44 mil voluntários, e a metade, então, ela recebeu a vacina, e a outra metade, o placebo que eu já citei, né? Desse grupo, então, 170 pessoas, eles contraíram Covid-19. E aí, a conclusão foi que essa vacina, né, a Pfizer, ela é de 95% de eficácia. A outra, só que essa Pfizer, né, ela por ser RNA, o tipo dela, né, pelo RNA, ela precisa ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Então, para o Brasil, pelo menos, esse tipo de vacina não seria tão bom, porque iria gastar muito mais do que as outras. Tem a AstraZeneca, né, de Oxford. No caso, ela mostrou ter 70% de eficácia quando tomada uma dose. Quando tomado 2 doses, ela teria até 62% de eficácia. E se eu tomasse uma dose, mais depois meia dose, né, poderia ter até 90% de eficácia. No caso, a AstraZeneca ela é bem mais barata, né? Ela pode ser armazenada comumente. E aí, então, por isso que essa AstraZeneca foi liberada aqui no Brasil. Tem as outras vacinas também, que é a Moderna, que na fase 3 ela anunciou a eficácia de 94,5% entre 5% entre 95 infectados. Tem a Sinovac, que é a chinesa. Eles estão realizando o teste, mas ainda quando essa pesquisa saiu não tinham resultados. E, no caso, outras que também ainda não tinham tido resultados. Tem também a russa. Ai, agora meu computador travou. Mas tem também a russa, que Sputnik V. Tá travando aqui. Eu não consegui mandar ainda. Vou tentar abrir pelo celular mesmo, que aí eu acho que vai. Se eu não me engano, acho que a Sputnik V, que é a russa, né? Eu acho que ela também é feita através do vírus inativado, se eu não me engano. Tem a Oxford, que é o viral, né? O vírus geneticamente modificado. A Moderna, que é RNA, a Pfizer, que é NRA, e a Sputnik V, que é vetor viral também. E é 92% de eficácia. E também pode ser armazenado em temperatura normal. Eu tive que tirar a foto mesmo da tela, porque está demorando muito para carregar. Mas é basicamente isso. E agora eu acho que a gente pode tentar mais ou menos discutir, né? A que foi aprovada, né, para a gente, a Coronavac, a eficácia dela está assim, a partir de 50%, né? Só que ela reduz os riscos de casos mais graves. Eu não peguei nada sobre ela aqui, mas ela reduz, né, então, o caso de risco mais grave de coronavírus. E, assim, não coloquei mais sobre isso, mas é o que está aparecendo agora, é que as pessoas acham que não é importante se vacinar, porque o número, né, é baixo, é 50% de eficácia só. Só que logo lá no comecinho, a gente até mesmo já conversou aqui no PET, como é que funcionava, a questão de transmissão e tal. A gente vê que se você parar para pensar, se 50%, né, da população a vacina for eficaz em 50% da população, já reduz demais os números. Então, tem até uma pesquisa que foi feita, né, inclusive para soltar esses dados de 50%, que as pessoas que tomaram a vacina e tal, então, contaminaram, sim, algumas pessoas, porque muitas das que tomaram vacina pegaram, só que as que não tomaram nenhum tipo de vacina, elas foram e se contaminaram o dobro dessa. Então, ela é realmente eficaz, mesmo, né, se você for parar para pensar que a taxa é menor do que as outras. Então, já faz uma grande diferença.
se eu não me engano, acho que era de 50% a 78% de chance ali de você pegar só um caso leve, que você não precisa nem ir ao hospital, você pode ficar somente em casa. Acima de 78%, se eu não me engano, acho que era... Para casos graves. Que aí, assim, é caso não de internação, mas assim, você procurar um médico para ele te passar, né, medicamentos, né, para você estar tomando, mas agora em casos de internação, ou seja, você, né, ser internado no hospital foi, como fala, né, assim, zerado, né, assim, 100% é caso que não, assim, você não vai, 100% você não vai ser internado, né, a vacina, né. Então estava era nesses limites aí, acho que de 50 a 70 a 78%, se eu não me engano, de casos leves, e de 78% a 100% de casos leves, mas assim, sem internação, somente com né, uma procura médica, mas não chega a ser internado, né? Não vai para uma UTI nem nada. Acho que era isso, mais ou menos, se eu não me engano, que eu andei acompanhando. Sim, sim. Mas de todo jeito, é uma vacina, né? Acho que acho que o principal para mim, que é o que a Coronavac trouxe, é o seguinte, né? Se você tomar uma vacina, você não vai morrer, né? Porque assim, claro que pode acontecer, mas dentre aqueles que fizeram todos os testes clínicos lá, ninguém, né, foi a óbito, né, por conta da vacina, né, e por conta também da doença. Então, poxa, isso aqui é o que conta. Se eu tomar uma vacina, correr o risco de ser entubado, mas não morrer, para mim, eu já estou satisfeito. O que eu não quero é morrer, né? Então, acho que o que o povo não está, às vezes, muito atento e estão criticando a vacina porque ela tem uma eficácia aí, né? Foi divulgada aí de 50,4%, que o povo fala assim, então não tem eficácia quase nenhuma. Eu falo, tem, né? A eficácia dela se você tomar, você não vai precisar ser internado, hospitalizado, né, ser entubado numa UTI, né? E, consequentemente, vai morrer. O máximo que você vai ter é casos leves da doença. Então, poxa, tá Vi ótimo. uma. Perdão. Pode falar, Paulo. Eu vi, inclusive, uma reportagem que estava. Uma reportagem não, perdão. Um comentário de uma mulher que explicou isso também. Que é tipo assim, ela tem 100% de eficácia contra casos leves. Então, tipo assim, você já não vai. Aliás, casos graves, né? Então você já não é mais internado, igual você falou. E tem 50% a 60% de chances de 60% de não deixar você pegar algum caso grave, tipo, de casos leves a casos graves, e acho que é 50% de pegar casos leves. É porque o povo quer uma vacina que, tipo assim, agora eu tomei vacina, agora eu não pego mais de jeito nenhum, entendeu? Só que isso, teoricamente, não existe, até porque a gente está vendo que surgiu uma nova cepa do vírus lá em Manaus, por conta do descaso com o governo do estado de lá, o governo federal também, né? E que o caos que virou a saúde lá, de forma tal que eles estão tendo que bombear oxigênio manualmente, porque não tem cilindro de oxigênio para as pessoas. Então, crianças morrendo e adultos em alas inteiras dos hospitais por falta de oxigênio. Então, assim, por conta dessa nova cepa. Então, assim, e teoricamente, cada pandemia são 3 ondas. Essa vacina, ela veio para sanar a primeira onda. Veio para amenizar, para não superlotar e acontecer o que está acontecendo em Manaus. Para dar um alívio para os hospitais, para eles poderem darem conta dos pacientes, porque tá difícil, entendeu? Daí as pessoas precisam compreender essa parte. Ela tem eficácia, tem, mas o objetivo real dessa vacina é simplesmente aliviar os hospitais para mais para frente, quando vier a segunda dose, a gente está garantido mesmo, entendeu? Bom, pelo menos pelo que eu estava lendo, é mais ou menos assim. Sim, sim. Todas, no caso, essas vacinas, você tem que tomar mais de uma dose para ter, no caso, essa eficácia também que a gente está dizendo. Só uma dose não garante nada também, né? Então, é importante a gente também parar para pensar nisso. Eu compartilhei com vocês uma postagem do BBC Brasil que fala exatamente isso que a gente está citando agora, né? O quanto o Coronavac protege. Então, a eficácia global para todos os casos é de 50,38%. Dentre 4.653 vacinados, 85 pessoas foram infectadas e tiveram alguns sintomas. De 4.599 não vacinados,
167 pessoas ficaram infectadas e tiveram algum sintoma. Então, uma pessoa não vacinada e exposta ao vírus tem o dobro de chance de ter a Covid-19 que alguém que foi vacinado, né? E aí vem essa, no caso, eficácia contra os sintomas, então 78%, né, que é isso que o Rafael falou, de 4.653 vacinados, 7 eles tiveram sintomas leves, e dos não vacinados, de 4.599, 31 tiveram sintomas leves. Então, né, entre os vacinados que tiveram a doença, 78% não precisavam de assistência médica. E aí, em casos graves ou moderados, dentre os 4.653 vacinados, nenhum precisou de internação. E dentro dos 4.599 não vacinados, 7 precisaram de internação. Então, é isso aí que é o dado importante, entendeu? É você não tomar vacina e não precisar de ser internado. Você vai ter, no máximo, casos leves, né? Casos leves aí da doença, né? Então, é isso que conta, no final das contas, né? Só que, infelizmente, a gente está vivendo um processo de desinformação, e aí as pessoas, né? Como as pessoas não correm atrás da informação correta, né? Ficam, às vezes, se atentando a mensagem do WhatsApp e tudo mais, acreditam naquilo que chega para elas, e às vezes falam, não, essa vacina não adianta nada, né? Não serve para nada. Então, não é isso. Né? E aí escuta, e assim, infelizmente, até às vezes do próprio governo, né? Asneira do tipo de que, se tomar pode ser que você vire um jacaré. Né? Então, assim, ou seja, são pessoas que estão, em vez de tentar contribuir com o processo, não, acabam atrapalhando todo o processo de vacinação. E um fato importante também, que as pessoas têm que estar em mente, é que assim que tomar a vacina, você já não pode sair aí achando que já está imune, né? O período, na verdade, esse período de você criar anticorpos, né, no seu corpo para a doença, ele leva um período de 30 a 60 dias, né? Tanto é que acho que o reforço da Coronavac, se eu não me engano, é de 60 dias a segunda dose, enquanto que acho que da Pfizer, Moderna, se não me engano, é 20 dias. Então, depende, cada vacina tem o seu período ali. Mas, ou seja, né, então, assim, você tomou, vamos supor que você hoje tomou uma vacina, você não vai poder ainda bobear com relação ao isolamento, ao uso de máscaras, né, a higienização das mãos, né, e dos objetos, porque, como fala, até você conseguir produzir o anticorpo, né, pode durar aí um longo tempo, né, de 30 a 60 dias. Então, assim, você pode tomar a vacina hoje e amanhã você é contaminado, né, pelo vírus. Então, os cuidados vão ter que ser tomados, né, por ainda bastante tempo, né. E não podemos também esquecer que o vírus também sofre mutações, assim como o vírus da gripe, né. Então, o que ainda não se sabe, né, pelos infectologistas, é se a gente vai ter que, se vai ser um processo que nem o vírus da gripe, né, que a cada ano, né, você vai ter que estar fazendo, né, vacinas diferentes, assim, né, como falar, atualizando, né, as vacinas, né, porque não se sabe ainda, não tem esse aspecto ainda de saber se essa cepa, né, do vírus aí, se ela vai acabar com a vacinação ou se ela vai continuar mutando, né, e aí, posteriormente, a gente vai ter que ficar tomando vacinas igual a vacina da gripe. Mas o importante é que com a vacinação, né, pelo menos após o período aí que você já criou os anticorpos, o seu risco de vida cai praticamente a zero. Né? Você, né, pelas as estatísticas aí, né, tudo mais, né, pelas análises do governo, as análises dos laboratórios mostram aí que a internação é zero, né, com essa vacina, e acredito que as demais também. Miguel colocou, e além do governo atrapalhar com desinformação, pode deixar os hospitais mais lotados e mais vidas podem ser perdidas. Exatamente. Então, assim, um grande receio que possa ter futuramente é que, agora eu tomei a vacina, eu estou liberado para fazer tudo, posso aglomerar e tudo mais, e não é isso. Então, esse procedimento todo de isolamento, né, como eu falei, higienização e tudo mais, uso de máscara, vai ter que continuar por um bom tempo ainda. Entendeu? Então, a grande questão que eu acho que a futura agora vai ser, porque agora, assim, a
A grande questão até então era a liberação da vacina. Então, temos a vacina liberada. Pô, ótimo. Apesar de toda a desinformação e tudo contra, né? A gente tem a vacina. Agora, o próximo processo, que o pessoal vai cair matando, né, os negacionistas e tudo mais, é que a pessoa pegou a vacina e contaminou. Mas é como eu falei, tem um período de tempo aí entre você estar vacinado e você ficar imunizado. Então, o que pode acontecer é que a pessoa tomou vacina, como eu falei, já acha que já está imunizada, pode sair na rua que nem, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo memorável, não vou ser mais contaminado e se contaminar. E aí vão falar o quê? Vão criticar a vacina porque a vacina não protegeu, né, da doença. Então, esse vai ser, eu acho que um dos grandes problemas agora pós-vacina, que a gente vai enfrentar. Igual já está acontecendo, eu estava assistindo ontem aí ouvi, né, um canal no rádio, né, que o pessoal também é bem negacionista nesse ponto, de que falando que já estão criticando que há 13 pessoas ou 23 pessoas morreram na Noruega né, que tomaram a vacina. Mas, assim, eu falei, quando começou o processo de vacinação? E outra, não é que eu tomei a vacina hoje, eu já vou estar imune amanhã. Então, tem todo um processo. Nada me impede de que eu tomar a vacina hoje e amanhã eu pegar a doença. Certo? Então, é uma questão muito complicada, né? Mas que a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo aí. E é o que a gente tem, vamos acreditar nas vacinas que a gente tem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, Rafael, só acrescentando aí o que a galera falou, essa educação da sociedade, ela já vem bem antes mesmo da gente ter as vacinas, porque, igual o Paulo citou lá no estado do Amazonas, em Manaus, o caos que estão vivendo, mas, assim, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda. Tipo, o governo não faz a parte dele. Muita desinformação, presidente que dá comentários assim lamentáveis, mas não é porque o presidente ou o governador ou o prefeito liberou academia, barzinho e tudo mais, que quer dizer que a gente tem que ir. Esses dias eu tava voltando da minha cunhada ali na Nossa Senhora do Desterro, tem um pubzinho ali, mas assim, lotado, mas lotado de gente que não tinha nem onde caber mais. Então, não adianta a gente ter a uma parte da sociedade fazer toda essa questão do distanciamento social e tudo mais, e a galera e o restante ali tá como se a gente não estivesse vivendo numa situação complicada. Então, assim, o governo não faz a parte dele, realmente. Poderia tá fazendo mais e bem mais mesmo. Só que a sociedade também tem sua culpa nesse caos que a saúde está vivendo. Sim, acho que concordo plenamente. Acho que grande parte da culpa que tá o caos que está presente no caso, vamos pegar a Amazonas como exemplo, é culpa da população que não respeitou, entendeu? Por mais que tenha, às vezes, governos, né, pode ser municipal, estadual ou federal, que às vezes, né, negam essa questão do isolamento e tudo, mas a pessoa ela tem que saber que ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que procurar, né, para fazer o isolamento, ela que tem que procurar a se higienizar, ela que tem que procurar usar máscara, porque é a vida dela, né? Então, é claro que os governos têm que ajudar nesse sentido, né, de, né, dar apoio e tudo mais, né, a questão de hospital né, então tá dando esse suporte, mas se a população não fizer a parte dela, não adianta nada. Não adianta nada. Pode ser a maior ajuda possível no melhor país do mundo, e se a população não fizer a parte dela, não adianta. Pessoal, mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Acho que a gente já pode encerrar, porque já está dando 7 horas, né? Muitos aqui vão ter aula. Então, gostaria de agradecer a Carol aí pela apresentação do colóquio. E, bom, gente, então vamos ficar por aqui também. E aí nos vemos na próxima
reunião na semana que vem. Tudo bem, gente?